Fala, nação azulina, CSA Povão fazendo mais um vídeo aqui para vocês, para a gente falar sobre o CSA, o maior azul do Nordeste, maior campeão de Alagoas, mais querido desse estado. Certo, galera? Muitos assuntos aí para tratar com vocês. E o primeiro, certo, fazer uma lista aqui, já vou falando dos assuntos, é o seguinte: contratações. Depois daquele protesto que fizemos semana passada, hoje faz exatamente uma semana, foi prometido para a gente algumas contratações, certo? 3 contratações. Dentre elas, foi ventilado o nome de 3 jogadores, como eu já falei aqui para vocês, no mesmo dia, semana passada, que foram o Daniel Costa, Edinho e o Neto Berola. Inclusive o próprio Agel tentando conversar com os jogadores e, segundo ele, lá na mesa com a gente, ele disse que os 3 jogadores estavam dispostos a vir para o CSA, bastava apenas o presidente assinar o cheque e mandar as passagens, beleza? Beleza. Então foi isso que eu falei para vocês. Essa informação veio de lá para a gente, da diretoria, da comissão técnica para a gente. Muito bem. A minha opinião, vocês já sabem que eu sou contra a contratação desses jogadores para a Série A. Eu faria uma exceção aí para o Neto Berola, mas Daniel Costa e Edinho eu não contrataria. Isso aqui eu falo já há muito tempo. Para a Série A não dá, certo? Na minha opinião. Sei que tem muitas pessoas que acreditam que eles resolveriam o problema. A gente não precisa comparar com os jogadores que a gente tem. A gente precisa trazer reforços que se comparem com os dos outros times, certo? Que estão melhores que a gente. Eu ouvi do Rafael uma negação sobre essa possível contratação desses jogadores, certo? Inclusive ele falou: olha, meu voto vai ser contra, certo? Eu sei que o pessoal vai querer vir falar comigo aqui e tal, já embarcaram para o Rio de Janeiro, para o jogo do Fluminense, e na volta vão se reunir comigo, mas assim, eu já vou dizer logo que o meu voto é contra. Rafael Tenório falou, certo? Nesse aspecto aí eu tenho o mesmo pensamento que ele, né? Faria uma exceção, certo, para o Neto Berola, mas enfim, também não contrataria. Só que durante a semana foi feito muitos comentários assim, em redes sociais, postagens, tal, os caras tudo enfileirado, tal, enfim, com muita expectativa. Mas só que o Rafael Tenório, ele é um voto, mas é o voto de Minerva, né? Existe a gestão compartilhada, que todo mundo dá opinião, mas quem decide é ele, certo? Enfim, então hoje, né, o Raimundo Tavares falou que realmente esses 3 jogadores não vêm para o CSA. E o Raimundo Tavares era favorável também à vinda deles. Enfim, esses 3 jogadores, galera, vamos esquecer, não vêm, certo? Não vêm, e não adianta a gente querer esticar mais esse assunto, beleza? A intenção agora é saber quem vai vir. Quem vai vir? Quais são os jogadores que o CSA vai contratar? O Raimundo Tavares hoje falou que seriam 3 contratações ainda. Permanece com as 3 contratações e nesse fim de semana deve se concretizar uma e as outras 2 durante a próxima semana. Uma vitória contra o Cruzeiro vai ajudar a essas contratações saírem? Com certeza. Quanto mais bem na tabela o CSA estiver, mais jogadores vão querer vir para o CSA, certo? Então, uma vitória contra o Cruzeiro aqui vai realmente animar aqueles jogadores que, por acaso, estão com medo de vir, porque o time está muito ruim e tal. Mas uma vitória da gente contra o Cruzeiro já deixa a gente a um ponto de sair da zona, certo? Empatado, na verdade, com o Cruzeiro e ali pau. Então, na entrada da zona de rebaixamento. Portanto, ajudaria muito esses jogadores que estão indecisos aí e tal em vir para o CSA. Bom, galera, agora eu quero falar de um assunto bem rapidinho aqui, antes de falar do último assunto, que é importante também. Mas eu quero falar nesse meio agora desse assunto rapidinho. A galera me pergunta muito, contratações e investidores. Bom, então vamos falar desse assunto que a galera me pergunta muito, que é com relação a investidores. Um assunto novo aí que chamou muita atenção, eu não falei disso ainda aqui, apesar de ser um assunto de repercussão nacional, essa questão do Figueirense, certo? Deu uma assustada, né? Deu uma assustada. Uma assustada por quê? Não por a gente não saber como é que estava a situação do Figueirense, que a gente já sabia que estava uma situação ruim, já de alguns anos para cá. Essa parceria que o Figueirense fez foi com uma empresa chamada Elefante, foi em 2017, portanto há 2 anos atrás, em agosto de 2017, há 2 anos que eles estão nessa parceria aí, fizeram o mesmo molde que os investidores que estão querendo investir no CSA querem que o CSA faça, que é abrir uma empresa, abrir uma SA, certo? E daí separar o futebol dos esportes, dos outros esportes, certo? Separar o futebol, que a empresa só vai investir no futebol e arrecadar recursos, né? E arrecadar lucros também provenientes do futebol, que é onde se gera receita, né? Que é onde se tem renda. Portanto, aconteceu exatamente esses moldes aqui que estão oferecendo para o CSA, que foi feito no Figueirense.
Lá não deu certo. Essa empresa Elefante é uma holding. Uma holding, galera, é uma empresa que administra outras empresas. Por exemplo, ela compra fundos de determinadas empresas, logicamente com maioria das ações, de participações naquela empresa que ela está adquirindo, do percentual, né, para ser justamente majoritário e mandar no negócio, certo? Para ter a autoridade de mandar, tomar decisões e gerir, na verdade, determinadas empresas. Então, essa Elefante que fez essa parceria com o Figueirense é uma holding. Então, esses investidores que estão vindo para o CSA também é uma holding. Não sei se é a Elefante, provavelmente não, né? Se for, o CSA deve saltar fora rapidamente desse negócio. Mas, em contrapartida, temos também parcerias que estão dando certo. Por exemplo, no Botafogo de Ribeirão Preto, é a mesma coisa, só que lá está dando certo. O time todo mundo está recebendo em dia, com boas contratações, o time está bem na tabela da Série B. Portanto, 2 times no Brasil fizeram esse tipo de projeto só, nas 2 divisões, né? A e B. Os 2 estão na B, Botafogo e Figueirense. Uma está dando certo, outra não dá, que é o Figueirense. E tem outra parceria na Série B que é do Bragantino, mas é de outra maneira. A Red Bull comprou o time, certo? Comprou. Então, o time lá é Bragantino Red Bull agora, certo? É diferente do Figueirense. Né? Tem outra parceria do Manaus também, que é nesse mesmo molde do Figueirense, esse mesmo molde do Botafogo, que subiram agora da D para C, foram vice-campeões. Lá em Manaus, Manaus é um time novo lá e tal, e enfim, tá dando certo lá. Então, nessas parcerias, essas 3 que existem no Brasil, 2 na B e 1 na C, na A não tem ninguém fazendo isso, 2 estão dando certo e a do Figueirense não está dando certo. Eu investiguei e soube de um fator aí preponderante que talvez seja a grande causa disso tudo. Essa empresa assumiu o passivo do Figueirense na casa de 85 milhões de reais. O passivo, saldo devedor do Figueirense tem na praça, a dívida do Figueirense, 85 milhões. Então essa empresa ficou meio que com de mãos atadas para fazer investimento. E nem está pagando o passivo, e nem está pagando salário, nem está pagando direito de imagem. Os jogadores fizeram greve aí e tal. Se fizer outra greve, se perder outro jogo para o WO, vão ser rebaixados. Enfim. Voltaram, né? Voltaram hoje aos treinamentos e tal. Então, só para falar isso, que a parceria que o CSA está se propondo a fazer, está estudando a fazer, é nesses moldes da do Figueirense. Só que existem 2 casos, Figueirense e Botafogo São Paulo. Um está dando certo e outro está dando errado, muito errado. Então, o CSA, na minha opinião, tem que focar simplesmente numa coisa, é a escolha do sócio, né? O que vai acarretar para que a parceria dê certo é a escolha do sócio. Se for um sócio realmente cheio de problemas, então não vá à frente. Se for um sócio realmente que tem uma história de sucesso aí, não só nesse modo de holding, né, administrar outras empresas, mas que principalmente, de preferência, que tenha alguma experiência no futebol, porque é diferente de administrar uma empresa de outros segmentos do que do futebol. Porque no futebol tem torcida, véio. No futebol tem a paixão do torcedor, no futebol tem muitas vertentes que diferencia de uma empresa qualquer que essa holding vai administrar. Então tudo isso tem que ser muito bem estudado, porque pode mudar o CSA de patamar para cima, ou como se der errado, Deus o livre, e por água abaixo todo esse projeto, entendeu? Lembrando que o CSA já é administrado como uma empresa. Não é uma empresa, é administrado como uma, né? Por essa gestão aí do Rafael Tenório. Portanto, né, tá dando certo. Para entrar numa coisa que realmente tenha risco, porque vai ter risco sim, tem que ser uma coisa melhor do que esse plano que está sendo efetuado por essa diretoria. Beleza, galera? Bruno, agora vamos para outro assunto. Outro assunto é o seguinte, eu peguei uma dupla, né, focando no jogo contra o Cruzeiro. Uma dupla é o seguinte, Dedé e Hector Bustamante, certo? O Dedé seria o Golias e o Bustamante, o Davi. Mano, o Dedé tem 1,92 m de altura, né? 31 anos, pá. O Bustamante eu fui investigar, o Bustamante está dizendo lá que tem 1,64 m, 1,62 m, tem outros sites dizendo aí. Eu não acredito não, velho. Eu estive lá no CT do Mutange, bicho, eu tenho 1,81 m, certo? Minha altura é 1,81 m. Eu cheguei perto dele, velho, ele foi muito pequeno, o Bustamante. Então vai ser uma briga, literalmente, ele não tem 1,62 m, nem 1,64 m, hein, Bustamante? Isso aí é fake, cara. Você tem muito menos.
Quase acho que deve ter 1,50 m, bicho. Então, mas joga muita bola, é muito rápido, certo? Novo, 24 anos, vai para cima do Dedé. Então, vai ser um confronto de Davi contra Golias. Dedé é um gigante e o Bustamante um pequenininho. Só que tem vários lugares para o Bustamante passar. Por ele ser muito pequeno, ele é muito ágil. Então o Dedé tem as pernas grandes, ele pode passar debaixo das pernas do Dedé. A bola é ele, porque ele é tão pequeno que vai passar debaixo das pernas do Dedé. Então, galera, vai ser um grande desafio desses dois, um grande confronto, Davi contra Golias, trazendo aqui para a realidade do futebol, certo? Amanhã, galera, eu vou destrinchar como o Cruzeiro está vindo aí. O Dedé vem, porque o Dedé saiu do último jogo contra o Santos com câimbras, certo? Já se poupou ali, se recuperou, ele vem para o jogo. Quem não vem é o outro zagueiro. Mas enfim, amanhã, no vídeo de amanhã, no pré-jogo, eu vou destrinchar o Cruzeiro, como o Cruzeiro vem para esse jogo aqui contra o CSA, beleza? Então, amanhã tem mais um vídeo pré-jogo, CSA e Cruzeiro. Sou mais CSA, sou mais azulão do Mutange, mano. Tamo junto, rapaziada. Valeu!